Romanos capítulo 10, vamos lá todos abrir a palavra de Deus, irmãos em casa também. Vamos lá, Romanos capítulo 10, nós estamos a estudar Romanos. E uma das coisas que eu acho muito interessante ao estudarmos assim a Bíblia, os livros, é porque os irmãos já repararam que o apóstolo Paulo só tem uma mensagem aqui em Romanos. E nós algumas coisas estamos sempre a repetir, porque é assim que ele escreve. Mas isso é bom, porque é a mensagem que tem que ficar bem gravada no nosso coração. Paulo está a escrever à igreja de Roma, não foi ele que inaugurou a igreja de Roma. E capítulo 10, vamos lá. Eu vou ler e depois já vamos falar um versículo de cada vez. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Verso 2. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer de entre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se crê para a justiça e com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Da sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente imensa, vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não buscam, fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos, e o povo rebelde é e contradizente. Irmãos, o capítulo 9, 10 e 11 formam um bloco. Lembrar que o apóstolo Paulo, ou a grande maioria da igreja de Roma, era judeus que se tinham convertido ao cristianismo. Tinham reconhecido Jesus como o Messias. Então, se nós podemos ver que o capítulo 9, Paulo fala do passado e ele vai falar da soberania de Deus. E ele fala como a promessa de Deus veio em primeiro lugar ao povo de Israel, e ele faz essa história até Jesus, e ele vai dizer ao povo que Deus estava a trabalhar em toda essa história até trazer o Messias, que será a causa da nossa salvação. No capítulo 10 ele vai falar sobre
a rebeldia de Israel, ou seja, o presente. Israel, ele não aceitava ou não aceitou a justiça, ou o povo de Israel, a justiça de Deus pela fé em Jesus, mas eles teimavam em crer numa justiça pelas obras, por praticar a lei. E depois, no capítulo 11, ele vai falar sobre o futuro. Então, neste capítulo 10, ele diz assim no versículo 1, vamos voltar a ler e vamos parar versículo a versículo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para salvação. Quando eu estava a ler e a orar e a meditar sobre este assunto, a primeira coisa que veio ao meu coração e que é lição para mim, e eu creio que pode ser, e é lição para todos nós, mas percebam, eu não faço as lições a pensar em vocês, no sentido, eu penso em vocês, mas dizer, isto é bom para os irmãos. Não, é algo que é Deus a falar comigo. Dizer, não, olha, Deus... E uma das coisas, que a primeira coisa que veio ao meu coração, que eu vi aqui, é que Paulo ora pelos seus compatriotas judeus. Paulo provavelmente é o maior teólogo do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo o maior intercessor. Ou seja, se nós queremos ver a obra de Deus avançar, nós não podemos separar estas duas coisas. O estudo, não é, da palavra de Deus, o amor à palavra, o estudar a palavra, aprofundar a palavra, mas ao mesmo tempo a oração, ter intimidade com Deus, orarmos, intercedermos. Porque parece-me a mim, não sei se os irmãos concordam ou não, mas às vezes, quando eu lido com pessoas que são mais viradas ou dedicadas ao estudo da palavra, não é que eles não valorizam a oração, mas na prática, eles valorizam, mas não é algo que seja prático no sentido de muito tempo. Não, nós precisamos é de estudar, nós precisamos é de ver o que a Bíblia diz, etc. E isso é verdade. Por outro lado, vejo o outro lado, que é as pessoas que se dedicam à oração, às vezes têm este discurso, olha, vale mais um versículo bíblico, para que interessa ler a Bíblia toda? Vale mais saber um e praticar do que saber muitos e não fazer nada, mas no fundo o que estão a dizer é isso de estudar, aprofundar, não é importante. E claro que é importante, porque muitas das heresias e muitas das aberrações que se diz para aí hoje, há muita coisa que é linhas teológicas diferentes, ok, mas há muita coisa que é errada e que é tão básico, ou seja, que é mesmo falta de estudo da palavra de Deus. E aquilo que eu aprendo com Paulo é juntar estas duas coisas, ou seja, nós sermos alguém apaixonados pela palavra de Deus, fazer desta Bíblia o nosso livro para a vida, até subirmos, até estarmos com o Senhor, ser o nosso alimento diário, o nosso alimento de estudo, mas ao mesmo tempo ter esta vida de oração, esta vida de entrega, porque a nossa oração revela de facto também o nosso coração. Porque olha o que ele diz aqui no versículo 1. Irmãos, o meu coração, o meu desejo, ou o desejo do meu coração e a oração a Deus, ou seja, quando nós oramos, nós revelamos os desejos mais íntimos do nosso coração. Então, de facto, a nossa vida de oração revela, de facto, o nosso coração. E ele ora por quê? Ele ora pelos irmãos judeus. Mas ele ora por quê? Para que eles sejam prósperos. Ele ora por quê? Para que eles sejam curados. Não, ele ora para que eles sejam salvos. E não estamos a dizer que ele não se deve orar por esses assuntos, atenção. Mas de facto este é o coração de Paulo. Outra coisa que eu vejo aqui que a mim me bateu, uma lição para mim me tocou, é que Paulo ama mais as pessoas para quem ele prega do que a própria pregação. Não é a palavra que eu estou a falar, no sentido, é possível nós amarmos a pregação sem amarmos as pessoas para quem estamos a pregar. Acreditam nisso? Por exemplo, os fariseus. Ou seja, é possível eu amar esta estrutura aqui, o que eu estou a fazer,
ser um expositor da palavra, ensinar a palavra e não ter o mínimo de amor para quem está a ouvir. Ou seja, eu estou aqui é para mostrar quem eu sou, ou o que eu estudei, e aquilo que eu aprendo com o Paulo é o contrário. O mais importante não é nada disso, o mais importante são as pessoas. Ele prega porque ele tem este desejo profundo das pessoas serem salvas. Tanto que a semana passada, Romanos 9, versículo 3, ele disse, se fosse possível, eu me entregava para ser condenado se isso fosse motivo para a salvação dos meus irmãos judeus. Ou seja, ele preferia ser condenado se isso salvasse os seus irmãos. Ou seja, de tal amor, de tal empenho que ele tem para com aquelas pessoas, que ele é capaz de fazer tudo por amor àquelas pessoas. E aquilo que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que o apóstolo Paulo não ama a pregação. O que ele ama mesmo é as pessoas para quem ele prega. Porque ele não está ali para fazer a sua religião andar, não. Ele sabe que se aquelas pessoas, elas se morrerem naquele estado de incredulidade e de afastados de Deus, eles vão parar ao inferno. Isso é uma dor para aquele homem. Então ele ora por eles, e ele se entrega e ele prega porque ele ama aquelas pessoas. No versículo 2, ele diz assim, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não entendimento. Ele ama tanto aquela gente, aquele povo, os judeus, que ele diz assim, olha, o problema de Israel não é falta de zelo. Não, eles são zelosos. Eles são gelosos pela religião, eles são sinceros, eles são... entusiasmo não lhes falta. O que é que lhes falta? Falta-lhes entendimento doutrinário. Ou seja, o problema de Israel era falta de conhecimento doutrinário. Os judeus eram sinceros, eram zelosos nas suas crenças, mas essas crenças elas estavam erradas, elas estavam distorcidas, elas estavam falsificadas. E sabe o que é que eu aprendo com isso? É que a verdade é que o zelo sem conhecimento ou entendimento é fanatismo. Podemos dizer isso ao irmão ao lado? Zelo sem conhecimento é fanatismo. Zelo sem entendimento é fanatismo. E sabe o que é que leva? Leva ao terrorismo. Ai, terrorismo. Não é? Não é o que a gente vê. Mas não vamos falar no mundo. O próprio Paulo disse, eu dou testemunho porque Paulo era testemunho disso. Ele era um homem zeloso pela lei. Ele mandou prender os cristãos. Ele entrava nas casas, nas sinagogas, colocava mulheres e homens na prisão. E ele estava a fazer aquilo porque com zelo. Ele achava que estava a agradar a Deus. Ele achava que estava a obedecer a Deus. Ele achava que estava a ser um melhor pessoa, ou melhor cristão de qualquer outro. Então ele fazia isso o quê? Com zelo. Então zelo sem entendimento, zelo sem conhecimento é fanatismo. E há muita gente fanática por aí. Então existe um zelo sincero na parte deles, que ele está a elogiar é a sinceridade, o zelo, a forma que eles são capazes de fazer os maiores sacrifícios para agradar a Deus. E ele está a elogiar disso. Só que o problema é quando esse zelo está baseado num conhecimento errado ou distorcido, é fanatismo. E é isso que ele está a expor. Tanto que no versículo 3... ele diz, portanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Na Bíblia, a versão, o livro diz, eles não entenderam que Cristo morreu para nos tornar justos. Por isso é que ele, no capítulo 9, ele vai lá falar, não. Quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala com Jacó e tudo isso que aconteceu, Deus está a conduzir a história e Ele está a trazer o Messias. E esse Messias é Cristo. E é esse Cristo que vem perdoar os nossos pecados e vem nos declarar justos. Por isso é que Ele foi buscar toda essa história. Agora, qual foi a justiça que Israel rejeitou? É essa justiça pela fé
em Cristo Jesus. E o que é que eles teimavam em viver? Não é? Teimavam em viver a sua justiça pelas obras. O problema de Israel foi achar que poderia ser salvo pelos seus próprios esforços. E no Velho Testamento, Jesus já tinha, a palavra de Deus é bem clara. Por exemplo, Isaías 64:6 diz que as nossas justiças aos olhos de Deus não passam de trapos de imundícia. E essa expressão trapos de imundícia, quando nós vamos ver ao grego, tem uma imagem bem específica para aquele povo. Ou seja, eram panos sujos com menstruação da mulher. Ou seja, que eram consideradas esse tempo de impuros. Então eu disse, olha, as vossas boas obras, as vossas obras não passam como esses trapos imundos. Ou seja, não há ninguém bom aos olhos de Deus. Paulo já tinha dito isso. Todos pecaram e todos estão destituídos aos olhos de Deus. As nossas boas obras, elas não têm a capacidade de nos salvar, não têm a capacidade de nos tornar justos. Mas eles rejeitavam a justiça que vem de Deus. Porquê? Porque eles acreditavam na justiça por essa lei. Tanto no versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em que sentido é que o fim da lei é Cristo? Será que Jesus veio acabar com a lei? Não. Ou seja, no sentido primeiro, em que Jesus é o propósito da lei. Ou seja, a lei tem, ou tinha e tem uma finalidade, nos mostrar a nossa doença. E a nossa doença chama-se pecado. Então a lei mostra-nos que nós não somos capazes de viver de acordo com ela. Porque nós somos pecadores. Pegue-me lá nos 10 mandamentos e viva 100% tudo aquilo. Você vai errar em algum. O único que não errou até hoje foi Jesus. Por isso é que ele pôde ser a causa da nossa salvação. Nem nasceu com a natureza de Adão, porque ele nasceu, né, foi concebido pelo Espírito Santo, e quando viveu aqui nesta terra, ele viveu de modo perfeito. Ele cumpriu toda a lei. Nenhum de nós é capaz de cumprir a lei. Você pode cumprir o 1, o 2, o 3, o 4, você chega ao 10º. Não cobiçarás, é algo do coração. É algo que tu não controlas, é algo que nem é preciso chegar ao 10, mas só dá o exemplo desse. Ou seja, a lei, ele mostra-nos que nós somos pecadores. Mas a lei tem outro propósito. Sabe qual é? Uma falda, queres vir aqui me ajudar a pregar? Anda cá. Anda cá, rápido. Então vem cá a mãe dela. A lei pega em nós, mostra-nos o nosso pecado, pega-nos pela mão e leva-nos até à cura. Que é até Cristo. Foi o que Paulo, mostrou em Romanos capítulo 9. Quando ele fala lá que Deus deu a promessa a Abraão, e ele traz toda o Velho Testamento até a linhagem para chegarmos a Jesus, e ele está a dizer assim, olha, a lei conduz-nos. Ele também não via, ele que estudou a lei não tinha esse entendimento, mas hoje ele está a falar para os seus irmãos judeus. A lei, no fundo, tinha só uma finalidade, nos conduzir a Cristo. Por isso é que o fim da lei, a finalidade da lei, o objetivo da lei foi cumprido em Cristo, porque ela já nos levou até lá, mas ela não nos cura. É como aquelas máquinas de raio-x, elas mostram a nossa doença, mas não têm a capacidade de curar. Mas o único que tem a capacidade de curar quem é? Cristo. Então a lei é boa. Ela nos mostra Cristo, ela nos leva até à cura, mas ela não tem a capacidade de curar, porque quem nos curou, quem cura o pecado, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós, tornando-nos justificados e santificados em Cristo Jesus. Então a finalidade da lei é Cristo. Segundo, no sentido, quando eu disse em que sentido é que o fim da lei é Cristo? Este primeiro. No segundo, no sentido em que quando Cristo morreu por nós, a lei finalizou o seu trabalho.
né? Ou seja, Paulo não está a dizer que a natureza obrigatória da lei acabou, mas sim que Cristo pôs fim à lei como um modo de justificação, como um modo de ser aceitável por Deus. Não é a lei que terminou, mas a lei não é mais um modo para nós sermos justificados. Porquê? Porque isso se revelou ineficaz, ou seja, nós não conseguimos viver dessa forma. E ao não conseguirmos viver dessa forma, por isso é que ele diz aí, olha o versículo 5. Ora, Moisés escreve a justiça da lei, é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então, por que Jesus não morreu? Porque ele viveu segundo a lei. Então ele não viveu, ou seja, a lei, o salário do pecado é a morte. Então ele não morreu por causa do pecado dele. Ele conseguiu viver. Então o que ele está a dizer é que se nós quisermos ser justificados pela lei, querem viver pela lei, então vão ter o resultado da lei. E a Bíblia diz que se nós próprios só fizermos ali um tilo, nós somos devedores de toda a lei. Sim ou não? Ele está a dizer, somos incapazes. Por isso, a finalidade da lei era nos trazer até Cristo. Então chegou o fim da nossa obrigação de obedecer à lei como forma de agradar a Deus, como forma de expressar gratidão a Deus. Versículo 6. Mas a justiça que é pela lei diz assim, não digas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em seu coração, quem subirá ao céu para o trazer, ou quem descerá ao abismo para se tornar, trazer Cristo entre os mortos, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, não há necessidade de subirmos aos céus para trazermos Cristo. Não há necessidade para descermos à terra para trazermos Cristo. Ele diz assim, olha, Ele está aqui bem perto de nós. E ele está, de que maneira é que ele está aqui bem perto? Através da exposição da palavra de Deus. Esta é a palavra da fé que pregamos. As pessoas dizem, eu nunca ouvi Cristo. Bem, quando nós expomos a palavra, Cristo está a falar contigo. Quando nós lemos a palavra, Cristo está a falar conosco. Então, a palavra Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, o próprio Deus a falar conosco quando nós lemos as Escrituras. Por isso é que no passado, quando se lia a Bíblia, a gente se punha de pé, fazia isso, aquilo, e algumas pessoas podem dizer, não precisamos disto, religião. Não, as coisas não são religião, são reverência. Eu não estou a dizer que temos que fazer isto ou aquilo, mas a verdade é que a palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus é Deus a falar connosco. Por isso é que ela tem poder para trazer cura, restauração, ela é vida e vida com abundância. Então ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com a boca, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Na versão, o livro diz que com a tua boca confessares Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ele está a falar quê? De duas coisas. O nosso coração está a falar quê? Do nosso íntimo, está a falar do nosso secreto, está a falar de algo que é íntimo, que é pessoal, que é interior. Não é? E está a falar da nossa boca quando nós confessamos, não é? Está a falar da parte pública para todos ouvirem e perceberem. É possível confessarmos publicamente sem crer no coração? Claro que sim. Claro que sim. Porque ele diz, aquela palavra que Jesus diz, olha, Senhor, Senhor, nós não fizemos isto, aquilo, aquilo outro, profetizamos e Jesus disse assim, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é? Lucas 6 diz, vocês chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Então, o que Paulo está a falar é que essa salvação, ela tem a ver com um crer no nosso interior. É algo que acontece aqui dentro, é algo que acontece aí dentro, é algo que... E claro que ela vai se exteriorizar
porque quando nós formos transformados e crermos no nosso coração, neste Evangelho, naquilo que Cristo fez por nós, nós vamos naturalmente falar isso, nós vamos declarar isso, nós vamos falar isso às outras pessoas. Por isso é que aquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, naturalmente aquilo que lhes é seguido é querer partilhar com os outros aquilo que aconteceu com eles. Não é uma estratégia de evangelismo, não é para encher igreja e tal, não. É algo que aconteceu. Isso foi tão bom para mim, foi tão bom para mim, foi tão que eu quero partilhar aos outros. Sim ou não? Porque a Escritura diz no versículo 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Há essa certeza da salvação. Esta coisa de, será que eu estou salvo? Será que eu não estou? De manhã estou salvo, à noite já não estou. Eu fiz um erro, já não sou. Não tem nada a ver com isso. Não, é esta certeza que vem da convicção da palavra de Deus. Às vezes nós erramos, sim. Não perdemos a salvação por causa disso. Não deixamos de ser filhos. Os meus filhos não deixam de ser meus filhos porque fazem alguma coisa errada. Continuam a ser meus filhos. Então não é porque fizeste alguma decisão errada, não é porque aconteceu isto ou aquilo, ou cedeste uma tentação que deixaste logo ser filho. Tanto que é bom nós termos essa convicção. Porquê? Porque sabemos para o lugar onde nós podemos voltar. E aquele é o lugar de segurança, aquele é o lugar de salvação, aquele é o lugar de conforto, aquele é o lugar onde eu posso recomeçar de novo a cada dia. É no colo do meu Pai. É no colo do meu Senhor. Versículo 12. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor, rico para com todos os que invocam. Porque, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, como pois invocarão aqueles a quem não creram, como crerão naqueles que não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, com formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aqui está uma lição sobre evangelismo. Sublinhe estas 5 palavras, desde aí do versículo 13. Invocar, ou seja, salvo, creram, ouviram, pregue e enviados. Se for de trás para a frente, enviados, pregue, ouvirão, crerão, invocarão e serão salvos. O que é que Paulo está a dizer? Olha, é preciso ser enviado para se pregar o Evangelho. Segundo, é preciso pregar para que alguém ouça. É preciso alguém ouvir para que alguém creia. É preciso crer para que alguém invoque. E é preciso invocar para que alguém seja salvo. Vamos começar pelo princípio. Nós fomos enviados, sim ou não? Sim. Quem nos enviou? Jesus. Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando ele ressuscitou, Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide. Estava ele a falar aos discípulos. Ide por todas as nações, né? Ide e ensinai a todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois diz, olha, ensinai-os a guardar todas as coisas que os tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Então Deus está connosco para quê? Para nós irmos. Então nós já fomos enviados. Então Jesus nos enviou a pregar o Evangelho. E Jesus nos enviou a pregar o Evangelho. Jesus não nos enviou a falar de política. Jesus não nos enviou a falar de direita ou de esquerda. Jesus não nos enviou a falar de futebol. Jesus não nos enviou a falar de seja lá do que for. Jesus só nos enviou para falarmos o Evangelho. É isso que nós fomos comissionados a fazer. E ele disse assim, olha, quando eles ouvirem, então eles poderão crer. Aqueles que crerem poderão invocar. E aqueles que invocarem, esses serão salvos. Então, é toda esta sequência. E a pergunta que fica é, nós temos pregado o Evangelho? Porque ele está a dizer assim, olha, vão e preguem. Preguem para quê? Para que eles ouçam.
e ouvirem, têm a possibilidade de crer. Quer dizer que podem não crer. Mas aqueles que crerem, eles têm o quê? A possibilidade de invocar, de clamar, de invocar. E aqueles que invocarem, esses serão salvos. Mas se a gente não pregar, como é que eles vão crer? Crerem que esses não ouviram. Isto não... Como é que eles vão invocar? Não sabem. Então não vão ser salvos. Então essa é a nossa responsabilidade. Mas versículo 16 diz uma coisa interessante. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ele está a falar do povo de Israel. Nem todos creram, nem todos acreditaram, nem todos obedeceram. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na tua pregação? Isso está escrito em Isaías 53, verso 1. No versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Paulo está a falar da incredulidade de Israel. É isso que ele está aqui a falar. Mas há uma lição para nós também. Porque ele está a dizer assim, se a pessoa não acreditou, não é? Se a pessoa, ela não vai ter fé. E se ela não tiver fé, porque não acreditou, ela não vai ser salva. Mas a pergunta que eu quero partilhar com os irmãos é possível nós pregarmos o Evangelho e as pessoas não crerem? Sim ou não? Então a segunda pergunta é esta. O pregador sai derrotado? Então por que é que a gente se envergonha? Como se tivéssemos a responsabilidade de convencer alguém a crer. O resultado do o nosso papel como pregadores não é obter resultados. Eu sei que o mundo fala disso, mas eu olho para aqui e a primeira coisa que vem ao meu coração é o meu papel como pregador não é obter resultados. Bem, se 50 crerem, sou um bom pregador. Se 500 crerem, sou um pregador já de outra classe. Se 5.000... Não. Eu fui enviado, nós fomos enviados para quê? Para pregar. O quê? O Evangelho. Porque se esse Evangelho sendo pregado, alguém pode ouvir. Dos que ouvirem, alguém pode crer. Dos que crerem, alguém vai invocar. E daqueles que invocarem, ou todos aqueles que invocarem ao Senhor, eles serão salvos. Então a nossa responsabilidade é pregar. Os resultados não estão nas nossas mãos. E Paulo diz, é claro, nem todos creram. Não tem problema, mas ele amava todos, ele orava por todos. Versículo 18. Eu estou a falar muito rápido. É que eu não quero fazer como a semana passada, que descuidei-me com o tema. Mas digo, porventura não ouviram? Assim, sim, eles ouviram, mas decidiram rejeitar. O povo de Israel ouviu, mas decidiu rejeitar. E eles tinham mais responsabilidades até que os outros povos, porque eles sabiam, eles conheciam a lei. Eles sabiam que aquilo que eles estavam a ouvir já tinha sido pregado e anunciado a vinda do Messias, tanto que eles esperavam o Messias. Eles tinham mais conhecimento que os outros. Não, mas eles ouviram, claro que sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube. Primeiramente disse Moisés, eu vos meterei ciúmes. Ou seja, o que ele está a dizer no versículo 18, 19, 20, 21, é que os gentios decidiram crer na mensagem que Israel rejeitou. E quem são os gentios? Somos todos nós. Os gentios decidiram crer na mensagem que Israel rejeita. Então, e eu quero ler o versículo... João 1, 11 e 12, já vamos ler o versículo 21, mas João 1, 11 e 12, eu não sei se dei, quando Jesus estava lá, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem? Os judeus. Lembram-se lá a promessa lá feita a Abraão? E ele disse, olha, veio para eles, mas eles não receberam. Mas o que é que diz aqui? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu nome. A todos quantos receberam Jesus, quantos receberam a mensagem da salvação, eles têm o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Porquê? Porque Deus se revelou a nós. E por isso nós encontramos a salvação. Não porque somos melhores que os outros. Deus também se revelou a eles. Mas eles decidiram rejeitar. Não é que eles não souberam. Eles decidiram não crer, não aceitar, como nos dias de hoje. O que é interessante, e eu vou terminar lendo o versículo 21, que é o último. Digam glória a Deus. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isto fala do quê? Isto fala do coração de Deus. Deus está de mão estendida. Lembra-se do que Jesus disse lá em Mateus 11: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Deus está de mão estendida. E há um exemplo que veio ao meu coração de Mateus 23. Lembra-se quando Jesus estava lá em frente a Jerusalém e ele diz estas palavras, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas, os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Não é aquela atitude, aquela fala de quê? Quando os pintinhos estão em perigo, o que é que eles fazem? Correm, não é? E aquela abrir as asas e aconchegar, fala de quê? Proteção, fala de cuidado, fala de carinho, de amor, fala de direção. O que Jesus está a dizer é que, o que Deus está a dizer é quantas vezes há coisas que vocês viveram que eu não queria que vocês vivessem. Há coisas que vos aconteceu que eu não queria que acontecesse. Eu estava como que de braços abertos ali, como que para recolher e vos proteger e vos orientar, mas vocês rejeitaram, não quiseram. Quer ver um exemplo desses? Por exemplo, quando o cativeiro da Babilônia. Quando Israel foi para o cativeiro, a cidade de Jerusalém foi destruída, né? O templo. Vocês já viram quando a gente lê Salomão e vê o templo, a beleza daquele templo? A prata, o ouro, os cristais, tudo aquela beleza. A vontade de Deus é que aquilo tudo fosse queimado, destruído, saqueado. Porque a cidade foi invadida, a cidade foi queimada, o templo foi todo destruído, crianças foram pisadas, moças foram violadas, velhos foram completamente ultrajados, pessoas morreram à fome. O que Deus está a dizer é, olha, eu queria evitar essa tempestade na vossa vida. Assim como uma galinha abre as asas para trazer para perto, mas vocês não quiseram. Porquê? Porque eles eram um povo rebelde. Rebelde neste sentido. Rejeitaram. Nós não queremos isso. Agora, tudo isto, e eu termino, é nada comparado ao juízo final. Que Deus continua de braços abertos, como que chamando um povo. Mas agora não apenas o povo de Israel. Agora Ele está a chamar todas as pessoas. E dizer, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. E eu vos... Quem recusar esse convite terá que enfrentar a sua ira no juízo final. Então o tempo para nos voltarmos para Deus é agora. Então a lição é nós percebermos que Deus está de braços abertos. Deus está pronto a nos ajudar. Então o que Paulo está a trazer revelação é: povo de Israel, judeus, eu sou judeu, nós fomos escolhidos por Deus. A promessa esteve sobre a nossa vida. Então o Messias, este Jesus, faz parte desta promessa.
E olha como Deus trabalhou. E tem a ver com a mão de Deus. A Sara não podia ter filhos, mas Deus lhe deu um filho. Não, mas eles tentaram fazer o filho à maneira deles. Não, mas não é esse da linhagem que o rei veio. Veio daquele que ninguém pôs o dedo. Foi a obra de Deus. Olha Rebeca. E foi. Ou seja, Jesus é promessa de Deus para nós. A perfeita salvação. Agora o povo de Israel, o povo judeu, eles estão a rejeitar. E ele estava a fazer um convite, olha, não rejeitem. E ele começa a dizer, eu oro por eles, eu prego. E ele fala sobre nós pregarmos, mas porque amamos as pessoas. Nós não estamos aqui a construir o CCVA. Nós não estamos aqui a construir uma empresa. Uma igreja. Não, disse mesmo propósito. Uma empresa, um império. Não. Nós estamos aqui com um propósito. Levar este evangelho às pessoas. É por isso que nós oramos. Nós não oramos para que a igreja cresça. Nós não oramos para que isto, aquilo. Nós não amamos aquilo que fazemos. Nós fazemos tudo o que fazemos para alcançar as pessoas. Mas esse é o fim. Esse é o propósito. Nós não podemos ficar apaixonados pelo púlpito, apaixonados por um piano, apaixonados, ou seja, a gente que não adora a Deus, adora adorar a Deus. Não! Nossa paixão é Cristo. Não é nada do que nós só fazemos isto só com um propósito, alcançar as pessoas. Porque esse é o propósito. Foi para isso que Jesus morreu. Um dia nada disto vai fazer falta. Nós não precisamos estar aqui. Não precisamos de som. Nós não precisamos de salas. Nós não precisamos, na verdade, não precisamos nem deste mundo. Porque Ele vai criar uns novos céus e nova terra. E Ele será o Senhor e a igreja reinará com Ele para todo o sempre. Então tudo isto aqui é passageiro. Então não vamos ficar enfeitiçados com isto. Não vamos ficar apaixonados por isto. Não vamos ficar loucos com isto. Porque isso não interessa. Quando ele diz não interessa, eu não estou a dizer que não interessa, não é importante. Isto é um meio para alcançarmos um fim, que é a salvação das almas. É só isso. Então vamos fazer o melhor, sim, vamos ter o melhor som, a melhor bateria, melhor isto, melhor aquilo, o melhor pregador. Vamos fazer o melhor, porque queremos alcançar as pessoas. Mas não nos deixemos ficar apaixonados por isto, enfeitiçados, porque isto foi o que aconteceu à nação de Israel, ao clero, não é? Aquela trupe toda, né? Dos fariseus, aquele, e eles começaram a apaixonar, este manda no outro, este agora é bispo, o outro agora é apóstolo, o outro, eles ficaram tão apaixonados por aquilo, que se perderam. E o juízo vem sobre eles. Então não vamos ficar apaixonados por isso. Vamos usar o que Deus quer que a gente use, o que Deus permitir que a gente use. Mas o fim é levar as pessoas para juntos nós amarmos a Deus. Porque nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. O nosso lar é outro. Amém? E isso é uma lição para mim. Quando eu estou a dizer isso a vocês, eu não estou a dizer... Eu estou-me a lembrar a mim mesmo. Mário, não te apaixones por nada disto. Mário, não é sobre isto. Eu tenho que me lembrar a mim mesmo. Há coisas que eu gosto de fazer. Mas não se pode tornar os nossos Isaques. Tudo tem que estar nas mãos de Deus. Amém? Ele é a razão. Irmãos, eu quero que a gente ore, eu quero que a gente busque, eu quero que a gente... quando digo eu quero fazer isso também. Quando ligo a primeira parte do Senhor, eu quero... Ajuda-me a estar apaixonado pela tua palavra. Eu quero aprender mais, eu quero ser mais profundo na palavra, eu quero... Mas eu não quero desprezar a oração. Mas não é aquela oração tipo, bom dia, tal, sem quê, ter comunhão. Não. Tornar-me um intercessor, como Paulo intercedia pelo povo. Paulo intercedia por pessoas que o maltratavam. É interessante, não é? Não estamos a falar, eu quero interceder para a minha família. Claro que sim, mas isso é fácil. É, não é? Orar por vocês. Vocês são simpáticos para comigo.
eu sou simpático convosco, a gente gosta uns dos outros, isso é bom. Claro, e que assim continue. Isso é bom, não é? Os irmãos não gostarem do pastor, vai ser tramado. Mas eu quero aprender com Paulo a amar esta cidade, não no sentido da beleza da cidade, mas o povo da cidade. Quando alguém nos trata assim menos bem por qualquer motivo, ou sem motivo nenhum, sei lá, qualquer conceito qualquer, que aquilo que saia do nosso coração não seja Senhor, que a gente possa orar por eles. Paulo dizia assim, esta gente, eu era um deles. Eu pensava como ele. Eu tinha este mesmo zelo pela religião que eles têm. Eu era o mesmo cego. Eu estudei tanto a Torá e tanto o Velho Testamento e tanto. Eu era um professor. Eu aprendi aos pés do melhor, Gamaliel. Mas foi preciso Deus me abrir os olhos. E quando ele fala lá da conversão e depois daqueles anos, mais ou menos 13 anos que ele passou, que ele diz, eu recebi coisas, ou seja, que seja o Espírito Santo que lhe trouxe a revelação e ele se tornou no que se tornou. Então que Deus faça isso connosco. Mas que sejamos um povo não crítico da nossa cidade, das pessoas, do mundo à nossa volta, mas de Deus, dá-nos sabedoria a viver neste tempo. E ajuda-nos a como ajudar. Quando estamos a pensar nessa palestra e nesses perigos e nas coisas que são piores do que o que tu possas pensar e eu que não tenho noção sequer, aquilo é muito, há coisa muito boa, sim, mas há coisa muito má. É pensar no quê? Nas pessoas. Esse é o nosso coração. Vamos ficar de pé. Senhor, dá-nos amor pelos nossos irmãos como Paulo tinha pela sua gente. E quando eu falo nossos irmãos, não estou a falar irmãos em Cristo, mas o ser humano. Dá-nos amor pelos seres humanos, Senhor. Pelas pessoas. E, Senhor, que a nossa oração por pessoas, Senhor, remove este motivo egoísta que pode estar escondido no meu ou nos nossos corações de querer uma igreja maior. Nós somos seres humanos, nós somos... Claro que nós queremos ver mais almas salvas, mais almas curadas, libertas, transformadas, mas não queremos pintar nada, Senhor. Senhor, isto é o que eu digo com a minha boca e é o que eu quero. Mas se no meu coração houver qualquer réstia de vaidade, qualquer coisa lá dentro que nem eu próprio possa perceber, ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós. Ajuda cada irmão a orar pela esposa, cada esposa a orar pelo marido, principalmente os que não são crentes. E que a motivação seja o amor, Senhor. Que a gente possa dobrar os nossos joelhos, orar pela esta cidade da Figueira da Foz, orar pela salvação, e que Tu nos dês o privilégio de muitas dessas pessoas se virem, se converterem, ser igreja conosco, mas muitos de outros ser igreja noutros lugares com os nossos irmãos em Cristo, de outras igrejas, Senhor. Mas que este povo se converta, Senhor. Igreja, fecha os teus olhos e levanta o teu braço e ora. Os irmãos lá em casa, orem. Os irmãos que são de Caldas, orem pela cidade de Caldas da Rainha, vilas e aldeias circunvizinhas. Os irmãos que são de Aveiro, os irmãos que estão de outro país, orem por esse país agora mesmo. E orem por nós, por Ti. Senhor, muda os nossos corações. Muda os nossos corações. Nós não queremos amar a religião. Nós não queremos amar aquilo que aprendemos a fazer. Não, claro que amamos o que fazemos. Amamos tudo o que fazemos aqui dentro da igreja, Senhor. Mas tudo o que fazemos aqui dentro da igreja tem um propósito: levar Cristo. Levar Cristo às pessoas, pregar Cristo. Não tem o propósito de nos envaidecer, não tem o propósito de nos acharmos que somos melhores que os outros, não tem o propósito de nos superiorizarmos.
não, Senhor. Não é nenhum trabalho, isto não é o nosso trabalho, Senhor. Senhor, por tudo eu te peço, ajuda-nos a não ficar hipnotizados com a estrutura da religião, Senhor. Mas eu quero amar genuinamente as pessoas, mais do que aquilo que eu faço, que nos leva a fazer tudo o que tiver ao alcance e o que não tiver, para alcançarmos mais almas, mais uma para Cristo, e mais uma para Cristo, e mais uma para Cristo, e mais uma para Cristo, no meu dia a dia, fora destas 4 paredes. E mais uma para Cristo. E mais uma para Cristo. Aleluia. Fecha os teus olhos e ora. Fecha os teus olhos e ora. Senhor, eu oro que haja este fogo de Deus, este zelo de Deus pela salvação das almas em todos nós que estamos aqui nesta noite. Em todos nós estamos a ouvir a Tua Palavra e que ouvimos a Tua Palavra nesta noite. O que estamos aqui no auditório físico, o que estamos no auditório online, Senhor, que haja este fogo de Deus, haja este zelo de Deus pela salvação das almas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por cada um de nós, eu oro por cada um de nós, eu oro por cada vida, eu oro por cada vida nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor, digno de glória, digno de honra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós não, por outro lado também, que não nos acomodemos, Senhor, que não nos sintamos confortáveis com o tamanho da igreja, que não nos sintamos satisfeitos com aquilo que está a acontecer, sim, agradecidos, Senhor, mas enquanto houver uma alma para salvar nesta cidade, que nós não nos acomodemos, Senhor, que nós não possamos dormir descansados no sentido de acomodados, Senhor, não, Senhor, mas que nós possamos trabalhar dia e noite, orar dia e noite, trabalhar a tempo e a fora de tempo, para que as almas sejam salvas, para que as almas sejam salvas. E eu oro, Senhor, para que a cegueira espiritual caia por terra, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que aquilo que impedia as pessoas de perceber ou de ouvir o Evangelho, de crer no Evangelho de Jesus, ele possa ser removido em nome de Jesus. Aquilo que nos impede de pregar, aquilo que nos impede de ter a ousadia para anunciar a palavra, para que ela seja ouvida, para que alguém possa ouvir e crer, para que esses que creem possam invocar, para que esses que invocam possam ser salvos, Senhor. Todo o impedimento caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, e dá-nos ousadia, frescura, ousadia, fogo de Deus, no sentido, a unção do Espírito Santo, Senhor, que nos mova, que nos capacita, que não nos deixe ficar sei lá, adormecidos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós não nos envergonhemos por causa das dificuldades, que nós não nos envergonhemos por causa da perseguição, que nós não ficamos acabrunhados por causa do gozo, seja de quem for, Senhor. Pelo contrário, a mesma ousadia que estava em Pedro e João, a mesma ousadia que estava nos discípulos depois de Atos capítulo 2, que haja essa ousadia em nós, que haja essa capacidade em nós, que haja essa determinação em nós, que haja esse zelo em nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo aquilo que estás a fazer na vida dessas pessoas. Eu oro por filhos pródigos, Senhor. Pessoas que tenham se desviado, pessoas que andam tristes, pessoas que andam como sedentas da Tua Palavra, mas andam a vaguear como ovelhas sem pastor. Eu oro para que eles voltem à casa de Deus. Dá-nos o privilégio, Senhor, de pastorear essas pessoas, de receber essas pessoas. Coloca muitas dessas pessoas no caminho dos nossos irmãos,
para que eles com ousadia os possam abraçar, para que eles com ousadia possam os trazer para perto, para que eles com ousadia possam falar de Ti, de nós, Senhor, que eles possam voltar à casa de Deus. Ó Senhor, que muitos deles o Espírito Santo próprio coloque esse desejo nos seus corações e eles pelo seu próprio pé, pelo seu caminho começam a procurar, Senhor. Pai, coloca muitos deles em frente ao canal do YouTube da nossa igreja, que eles possam ouvir o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho essa fé possa crescer nele, esse desejo, esse despertar, esse voltar à casa do Pai, esse voltar a congregar, possa nascer nos seus corações, não por imposição, não por obrigação, mas um desejo ardente e fervoroso aconteça, nasça dentro de cada coração, Senhor, que haja nos nossos corações esse desejo ardente de Te servir, de fazer a obra de Deus, de juntos darmos as mãos e proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo e juntos anunciarmos o Teu nome, juntos louvarmos o Teu nome nesta cidade, levantarmos bem alto o nome de Jesus, que é acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo o joelho se verga, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Pai, por que não? Por que não encher as maiores salas desta cidade? Por que não? Nas maiores salas da cidade, as melhores salas da cidade, por que não nós enchermos estes lugares de homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes e bebês, a louvar o Teu nome, a adorar o Teu nome, a proclamar o Teu nome? Sim, tudo é possível para Ti, Senhor. Tudo é possível para Ti. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a acreditar, ajuda-nos a crer que Tu podes fazer, eu creio, mas que Tu nos podes usar a nós para fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta o teu braço e ora e louva a Deus. Louva, ora, 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 ora. Por que não? Oh igreja, ousa sonhar para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o engrandecimento do Seu nome, para Ele ser louvado, para Ele ser adorado, e Ele será lembrado nesta cidade por todo lugar, em nome de Jesus. Nós ousamos crer, Senhor, que há mais de Deus, coisas maiores Tu tens para a Tua igreja nesta cidade, coisas maiores Tu tens para nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu levanto o meu braço para Ti e eu Te louvo, levanta o teu braço, louva ao Senhor. Lá em casa, levanta o teu braço e louva ao Senhor, aleluia. Oh, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor, aleluia. Foi rasgado do pecado e amor. Altos céus clamam Tua glória, de quem em vitória se ergue. Incomparável a Teu nome é Teu nome. Poderoso, poderoso este nome é Teu nome, poderoso.
poderoso, este nome é teu nome, Jesus. Teu nome é poderoso. Teu nome é poderoso. Oh, Senhor. Ajuda-nos a crer, Senhor. Amplia a nossa visão, Senhor. Amplia o nosso coração. Às vezes nós limitamos porque achamos que é demasiadamente grande, que nós não conseguimos. Sim, humanamente é impossível, mas nós decidimos crer em Ti, Senhor. Nós decidimos crer em Ti. Nós decidimos crer em Ti, Senhor. Oh, Senhor, eu não sei se pode dizer isso, mas é o que está no meu coração, Senhor. Eu não sei se... mas Tu conheces tudo, Senhor. Ajuda-nos a não ser mais um pastor, mais uma igreja no meio de tantas, sem qualquer vaidade, Senhor. Ajuda-nos a fazer a diferença, a quebrar com barreiras, a ir até onde ninguém foi e abrimos o caminho para que outros venham conosco e cheguem lá também, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que eu oro. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. 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 Levanta. Levanta o teu povo. Continua a levantar a tua igreja. Continua a afoguear a tua igreja como labaredas de fogo, Senhor. Que essa determinação, esse zelo, que não é por imposição, que não é por obrigação, que não é por coação, mas é pelo mover do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim oramos, assim te pedimos, assim recebemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos honrar a Deus terminando e honrando com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, está bem? E amanhã, 16 horas, o encontro de mulheres. Profundo mar,
Sua presença vem me amparar, o teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Bom fim de semana, até domingo. Vamos fazer uma grande festa.